Números capítulo 11. Números capítulo 11. Eu quero saudar todos que estão em casa, nos acompanhando via Facebook, por meio da live. Quero saudar aqueles que estão aqui, que estão nos visitando. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique à vontade. Aqui é a casa do Pai. Se é a casa do Pai, é a sua casa também. Números capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 10, para que você entenda o contexto do texto, mas a ênfase é a partir do versículo 16 do mesmo capítulo. Amém? Números capítulo 11, a partir do verso de número 10, tá? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu povo, e por que não achei favor aos seus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometestes a seu pai? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés, e agora eu quero que você se atente bem a esses próximos versículos: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante mim à tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, Moisés, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não o leves tu somente. Tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Versículo 24 do mesmo capítulo. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Repita comigo: profetizaram. Mais uma vez, diga: profetizaram. E agora diga: mais depois, nunca mais. Diga: nunca mais. Outra vez: nunca mais. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graça, Deus, por tudo que já aconteceu ao decorrer desse culto. Que o Senhor, papai querido, deliberadamente, Deus, derrame graça sobre a vida de cada um dos teus pequeninos agora, por intermédio e por meio da tua palavra. Deus, em o nome de Jesus, me usa como instrumento teu
me capacita, me reveste, me renova. Em o nome de Jesus é que eu te peço, amém e amém. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Nunca mais. Queridos, preste bastante atenção aqui. Agora não é hora de bater papo com o vizinho, de cutucar ele, agora não é hora de mexer no celular, agora não é hora de atender o celular. Amém? Foque aqui na palavra. É a hora que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Amém? Você já falou com ele. Agora é a hora dele te responder. Você sabia disso? No louvor você fala com Deus. Você emite aquilo que você está sentindo por meio das canções, das ministrações. É como se você chamasse Deus. E você o chama. Quando ele começa a explanação da palavra, por meio do locutor, do pastor, né? Agora é a hora que ele fala com você. Então é muito importante que você preste bastante atenção aqui. Queridos, o capítulo 11 do livro de Números, dos versículos 16 ao 29, embora a gente tenha lido a partir do versículo 10, a partir do versículo 16 até o 29, narra talvez um dos momentos mais curiosos, amém, da trajetória de Moisés junto à nação de Israel. É óbvio que nós temos dentro da trajetória de Moisés junto à nação de Israel, momentos mais potentosos, ou seja, momentos de maior manifestação de poder, momentos que marcaram mais, não é verdade, Miqueias? Você tem as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o povo a pé enxuto, Deus fazendo fluir água da rocha, Deus falando ao cume do Monte Sinai, escrevendo com os próprios dedos as tábuas da lei e entregando a Moisés. Mas ainda que Moisés tenha colecionado grandes momentos, esse momento, embora não seja tão suntuoso e potentoso, poderoso como outros momentos, ele é no mínimo, Miqueias, curioso, dentro da trajetória de Moisés junto à nação de Israel. E eu digo isso, querido, porque uma vez que Moisés se encontrava cansado, você leu no contexto, a partir do versículo 10, que Moisés estava cansado. Pastor, cansado de quê? Cansado da murmuração do povo. O povo murmurava, o povo reclamava, e nessa ocasião eles queriam carne. Eles se esqueceram do jugo da escravidão no Egito e se lembravam apenas daquilo que o Egito proporcionava de graça para eles, que era carne. E agora no deserto eles não têm mais isso. Então o povo agora está queixoso, o povo agora está murmurando. Querido, e murmuração cansa. É ou não é verdade? Reclamação cansa. Uma hora satura. Imagina então Moisés, líder de cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, vendo um povo murmurar, vendo, não todos, mas parte dessa congregação, desse arraial, murmurando, porque agora o problema não é água, agora o problema é outro, o problema agora é que eles não têm carne, o problema agora é que eles não desfrutam do mesmo cardápio que eles desfrutavam no mundo. E às vezes, querido, na nossa vida é assim. A gente questiona, está convertido, já viveu grandes coisas na presença de Deus, mas a gente olha para trás e questiona alguns cardápios que a gente tinha no mundo. A gente questiona algumas coisas que o mundo nos proporcionava. Ah, mas no mundo eu tinha isso. Ah, mas no mundo as amizades eram diferentes. Ah, mas no mundo, você entendeu? É como se fosse uma saudade. O problema é que Israel não guardava essa saudade para si. Israel tinha que dividir isso com Moisés. E da pior forma. O texto diz que Moisés atendeu famílias e famílias na porta da tenda. E cada um chorava, murmurava e reclamava. Por isso, quando nós olhamos para o capítulo 11, o contexto é de um líder cansado. Um líder que está cansado da murmuração do povo e está cansado de carregar sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra que o Senhor lhes prometera.
A responsabilidade está sobre os ombros de Moisés. E chega uma hora que essa responsabilidade pesa. E chega uma hora que esse peso se torna cansaço. O Senhor, então, a partir daí, vai suscitar a Moisés 70 anciãos. Preste bastante atenção nisso, para que você entenda o contexto da pregação. O Senhor vai levantar a favor de Moisés 70 anciãos, que a partir daquele instante levariam a carga da nação juntamente com Moisés. Ou seja, talvez você não entendeu, o que eu estou querendo dizer é que eles, a partir de agora, dividiriam o peso da responsabilidade com o então líder daquela nação. E por anciãos, querido, é bom que você entenda algo. Por anciãos, não entendam velhinhos caquéticos. Porque às vezes você lê o texto e Deus separou 70 velhinhos caquéticos, caducos. Sabe? Velhinhos gagás chegando de bengala. O que foi, Moisés? Me deu uma tosse essa noite, a poeira da areia do deserto veio na minha tenda. A gente imagina velhinhos assim, caquéticos, sabe? Cuja a mente, né? Cujo intelecto, em função da idade, poderia já estar comprometido. A gente imagina uns anciãos com Alzheimer, chegando, sabe? Uns velhinhos mesmo. Tinha um que estava até no lar dos idosos de Israel. Me chamaram aqui, já aposentado, mas vamos lá, eita. Né? A gente imagina anciãos assim, querido, e não se trata disso. Quando o Senhor diz, Miqueias, que separaria para Moisés 70 anciãos, estes homens, além de anciãos, ou seja, experientes, experimentados, eram superintendentes do povo, ou seja, era uma espécie de supervisores tribais. Eram homens com experiência. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Esses homens também, preste bastante atenção que isso aqui eu achei curioso, para quem gosta de curiosidades bíblicas, amém? Esses homens foram também os primeiros mestres da lei e os responsáveis por reunir os documentos que mais tarde se tornariam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então não se trata de velhinhos, caquéticos, velhinhos caducos, velhinhos com problema da formação intelectual, porque a idade, né, deteriorou. Não, eles estão ativos. Você está entendendo? Eles estão atuantes. Não eram velhinhos que estavam agora gozando da sombra de suas tendas. Não, eles eram atuantes. O povo conhecia e o povo sabia quem eram aqueles 70 anciãos. Amém? Glória a Deus. E agora, querido, esses homens, então, que como já vimos, já eram notáveis ou notórios dentro de Israel, não apenas seriam separados por Deus para auxiliar Moisés em suas questões, mas também receberiam do mesmo Espírito que agia em Moisés. Deus não, presta atenção aqui, Deus não só estava separando, olha, eu separei 70, sabe aqueles superintendentes de tribo, Moisés? Eu separei eles para vocês. A partir de agora, eles vão dividir a mesma responsabilidade com você. Você vai dividir a mesma carga com eles. E mais, Moisés, eu tive a brilhante ideia. Eu vou dar da porção do Espírito que age em você. O mesmo Espírito que age em você, Moisés. Pastor, do que você está falando? O mesmo Espírito que conduziu Moisés ao cume do Monte Sinai. O mesmo Espírito que movia Moisés a falar com Deus. O mesmo Espírito que levantou Moisés não apenas como líder, mas como profeta daquela nação. O mesmo Espírito agiria neles. Pastor, eu ainda não entendi. A mesma experiência, ou as mesmas experiências que Moisés viveu, eles seriam passíveis de viver. Você está entendendo? Agora você consegue entender, Miriam, a grandiosidade do que a gente está falando aqui?
Imagine você lá, querido, e agora você vai gozar do privilégio de ter unção semelhante à unção que havia em Moisés. Nós estamos falando de um homem que quando desceu do monte, o seu rosto brilhava. Nós estamos falando de um homem que teve a ousadia de dizer: eu quero ver o Senhor face a face. Você está entendendo? Nós estamos falando de um homem que gozava do privilégio de conversar com Deus como quem conversa com um amigo. O texto que nós lemos mostra isso. Senhor, acaso sou eu, mãe, ama dessa nação? É o desabafo de um amigo. É alguém que tem intimidade. É alguém que não mede as palavras para dizer o que está sentindo diante de Deus, porque ele tinha intimidade. Agora esses 70 anciãos vão gozar da mesma intimidade que Moisés tinha. Moisés, eu vou colocar do meu espírito, eu vou tirar do espírito, da unção que há em você, Moisés, e vou repousar sobre ele. Da mesma forma que você, Moisés, é usado, eles também serão usados. Glória a Deus. Amém. É privilégio. O texto diz que uma nuvem de glória envolveu, versículo 24, aquele lugar. Sabe? E agora aqueles anciãos vão gozar de um privilégio que, como eu disse aqui algumas pregações atrás sobre Saul, amém? Que era um privilégio de poucos no Antigo Testamento. Querido, você já aprendeu aqui, mas nunca é demais reforçar. O Espírito Santo habitando dentro é uma prerrogativa da graça. O Espírito Santo habitando dentro é uma prerrogativa da igreja. No Antigo Testamento ele agia de forma esporádica. No Antigo Testamento ele escolhia pessoas. Esses 70 anciãos serão privilegiados, escolhidos a dedo, para ter o Espírito Santo repousando sobre eles, habitando sobre eles, e de manifestarem o poder do Espírito através da vida deles. Amém? Mas, querido, o que torna o texto curioso é que esses homens, quando receberam o Espírito Santo, eles até profetizaram. O texto diz que quando o Espírito repousou sobre eles, cada um desses 70 anciãos profetizavam. Ou seja, falavam da parte do Senhor. Se tornaram emissores do recado de Deus. Porque o profeta é isso, é aquele que transmite, que emite uma informação que o próprio Deus deu. Eles agora vão ser emissores, eles são tomados pelo Espírito, o Espírito repousa sobre eles, e eles começam a profetizar ao redor da tenda, mas o texto é enfático em dizer que depois disto, nunca mais. Depois disto, nunca mais. Querido, eu acho essa expressão tão forte, porque nunca delibera para nós a noção de que acabou. Delibera para nós a sensação de que não teve mais. Você está entendendo, Carol? Sabe? Nunca, a gente até evita dizer essa palavra, não é? Não, eu nunca mais vou, pera. Eu sempre vou fazer o possível para não falar. Eu sempre vou fazer o possível para não fazer. Sabe? A gente evita essa palavra porque ela é forte. Sabe? Nunca dá a sensação de que acabou. Pronto. E o texto, as narrativas de Números, o autor de Números faz questão de frisar isso. Depois disto, nunca mais. Querido, eu não sei ao certo o que fez com que aqueles homens se tornassem, em tão pouco tempo, anciãos ou anciões de uma experiência só.
Eu não sei, mas o fato é que eles se tornaram anciões de uma tarde, não sei, uma noite, uma manhã, mas foram anciões de uma experiência só, de um momento só em que Deus usou, de um momento só em que Deus falou, de um momento só em que Deus agiu. Nós não sabemos ao certo, talvez eles já estivessem plenamente satisfeitos com a posição que eles já ocupavam, de mestres da lei. Não, foi tremendo, foi bom demais, mas Deus já me usa. Talvez eles já estivessem acomodados com essa situação, sabe, de já serem mestres, de já serem notáveis, notórios, de já serem superintendentes de cada tribo ou tribais. Você está entendendo? Eu não sei, ou simplesmente eles se acomodaram com o novo status que eles receberam, porque afinal de contas eles agora vão dividir a responsabilidade com ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Talvez eles focaram tanto no status, da posição que ocupavam, que eles se esqueceram da primazia maior, que eles se esqueceram do bem maior, que eles se esqueceram de que importa mais ter a presença do Espírito Santo do que meramente ocupar um cargo ou uma posição. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Sabe? Mas queridos, sejam quais forem os motivos, uma coisa é certa, aquele grupo de anciões abriram mão de uma rica oportunidade de vivenciarem experiências ainda mais profundas em Deus. Seja quais forem os motivos, se estavam plenamente satisfeitos com o que eles já eram, ou se acomodaram com o status, a posição, a nova função que eles ocupariam, sejam quais forem as razões, uma coisa é certa: perderam a oportunidade de mergulhar, perderam a oportunidade de viver experiências semelhantes às experiências que Moisés viveu, perderam a oportunidade de pelo menos profetizarem mais do que eles profetizavam. Você está entendendo? Perderam a oportunidade de se tornarem mais íntimos, de se tornarem mais próximos, perderam a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse Espírito Santo que naquele momento habitava em poucas pessoas e de forma esporádica. Você está entendendo? Sabe? Mas querido, talvez você esteja se perguntando as razões pelas quais o Espírito Santo trouxe essa mensagem ao meu coração. Essa experiência, querido, me leva a uma triste reflexão. Nós não estamos longe daqueles 70 anciões. Nós não estamos longe daqueles homens. Pastor, o que você está querendo dizer? O cristianismo atual não está muito longe da reação que aqueles homens tiveram mediante a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Quantos de nós, que ao longo do tempo nos acomodamos em nossos status espirituais, quantos de nós, que até mesmo nos acomodamos nas experiências que julgamos já ser suficiente em Deus, quantos de nós somos uma geração dos cristãos que um dia fomos, que um dia foram, mas que não são mais. Não são mais. Pastor, eu não entendi se aqueles anciãos foram anciões de uma experiência só. Esses homens são cristãos, nós também vivemos uma geração de cristãos de uma só experiência, que estagnaram, que pararam, que não avançaram mais. Pastor, eu não entendi, eu vou dar alguns exemplos para que você entenda. Sabe,
cristãos que um dia foram batizados no Espírito Santo e depois nunca mais desenvolveram o que o batismo no Espírito Santo proporciona, dons espirituais. Foram revestidos de poder, mas com o tempo o poder foi minguando, o poder foi extinguindo. E o apóstolo Paulo vai dizer numa de suas cartas: não extinguais o Espírito Santo de Deus, ou seja, não apague o fogo do Espírito que há em você. Sabe, um dia foram impactados, um dia foram batizados pelo Espírito Santo, um dia viveram coisas plenas em Deus, mas depois nunca mais. Somos a geração dos cristãos nunca mais. Nunca mais o que, pastor? Nunca mais falei em línguas. Numa noite, numa vigília, num monte, num culto, o Espírito Santo me tomou. Eu já era batizado no Espírito Santo, e aí, pastor, eu comecei a falar em línguas estranhas, o negócio foi bom demais, eu fui tomado, eu fiquei como que embriagado, e depois, meu irmão, e desse dia em diante, nunca mais, pastor, nunca mais falei, nunca mais fui renovado, nunca mais, eu não desenvolvi os dons espirituais. Cristãos que um dia pregaram e depois nunca mais subiu no púlpito, foi usado, você via unção no caboclo, na cabocla, sabe? E aí o pastor olha, Nivaldo, e fala: agora vai, Deus pegou, o camarada, é ele, nossa. Já viu o que é fogo de palha? Você já viu fósforo molhado? Tem cristão que é fósforo molhado, Ian. Você risca, sabe, sai aquele foguinho, micho. Sabe, aquele foguinho fraco, aquele foguinho que, sabe, que não segue adiante, que não queima o palito. E o problema, quero crer eu que com Deus não é assim, mas com a gente, com a caixa de fósforo queimada, você vai riscando, né, Washington? Não riscou, o que você faz? Pode falar. Joga para baixo. Que trem. Não é? Sabe, mas é um tipo de cristão que se acomodou na primeira experiência de salvação. Nossa, fui alcançado pela graça, estou salvo, está bom demais. Está bom demais. Sabe, do jeito que está ótimo. Do jeito que está bom, pastor. Não, profetizamos, Moisés, foi beleza, não, foi linda a experiência ali na tenda, né? Mas nunca mais pregou, nunca mais ministrou um louvor, nunca mais se achou digno de exercer uma liderança na igreja, nunca mais. Sabe qual a instituição que mais tem potenciais inativos? Sabe? Você sabe? Igreja. Igreja é o reduto de potenciais inativos. Pessoas que poderiam estar fazendo, mas que não fazem. Porque um dia foram usados, mas depois, nunca mais. Cristãos de uma experiência só. Lideraram, auxiliaram na obra, foram diáconos. Mas depois, nunca mais. Interromperam, colocaram por sua conta própria um ponto final na obra que Deus começou e que estava longe de acabar. E sabe como é que começa o nunca mais na vida do crente? Uma das formas, queridos, não está no meu esboço não, mas creio que Deus trouxe no meu coração. Quando a gente começa a pedir tempo para as coisas de Deus.
Você se acha e se julga tão experiente diante de Deus que você começa a pedir tempo. Sabe, eu quero um tempo, pastor. Tempo do louvor, um tempo de pregar. Eu quero um tempo. Pastor, eu quero um tempo. Olha, gente, a ousadia do vocacionado. Eu quero um tempo para ficar no banco. Fala isso para o titular do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo. Fala isso. Ou você não quer um tempo para ficar no banco? Não. Hein, Washington? Você voando no time. E aí chega alguém e fala para você: você quer um tempo para ficar no banco? Não. Um tempo. Você ficar de reserva. Vai querer? Não. O atleta não quer, porque o atleta quer ficar na ativa. Você entendeu? Não, mas o crente, ele quer gozar do direito de sentar no banco. Eu não sei o que tem nisso aí. Os bancos é até feio. Não, eu falo mesmo, estou doido para trocar isso. Mas está assim de crente querendo ficar no banco. O pastor não quer fazer nada. Nada, eu estou na unção do nada. Nada de igreja, nada de oração, nada de louvor. Eu agora arrumei menina. Eu agora tenho menino dá trabalho. Pastor, não sabia que menino dá trabalho. Eu vi um meme hoje mesmo, interessante, né? Que a mãe rindo, né? E aí tinha uma frase lá assim, mais ou menos assim, eu olhando, a moça olhando para o bebê, eu me lembrando de que eu achava que o pior da gravidez era o parto. Não é? Ai, você cria um estresse no parto. Meu Deus, está chegando a hora do parto. Meu pai, não sei se vai ser cesárea, não vai ser normal. Se for normal, meu Deus, eu vou virar o vento, esse trem vai doer demais. Eu acho que eu vou escolher cesárea. Aí passa o parto. O menino veio, saudável, tudo normal. Graças a Deus. Hein, Idinha? Graças a Deus. Gente, o menino não dorme. O menino quer comer o tempo inteiro. Parece uma frieirinha. Parece um trem desenfreado. Come, mama, caga, come, mama, caga. Você está entendendo? Não é assim, Fernanda? E a Fernanda e o Giovana ainda arrumam mais um. Olha lá. Está lá o Giovana de fiscal do bonitão. E ele fingindo que nem é com ele. Olha lá, nem é comigo, não tem nada a ver com isso. Você entendeu? Aí você vem para o culto, você vai assistir, o menino agora aprendeu que é para falar. E você tá, cala a boca. Aí começa uma DR do casal no banco, não é? Não fica assim, desce com ele. Não, já disse no outro culto. Desce você. Você entendeu? Sabe? Não, agora tem menino. Pastor, eu estou no meu tempo sabático. Você mesmo cria um tempo sabático para você. Eu acho que o Ian e a Carol foram para Divinópolis, agora chega desse de ensaio, chega desse de louvor. Aí eles vão para a igreja do pastor Alisson. Você toca, você ministra. Culto que vem, toca. Mal chegou na igreja, gente. Já estava lá tocando. Eu tenho o Alisson no Instagram e tal. Nem sabia, estou vendo aqui a cabeção com uma guitarra. Eu conheço aqui a cabeçudo. Tocou, nem aqui tocava bateria, agora lá toca, Juliana. Ficava sem bateria, mas não ia. Está lá que é cabeçudo, custando a caber no aquário. Tocando bateria. Eu estava com saudade, Ian. Você entendeu? Sabe? Não sei nem como ele passou na portinha do aquário, mas estava lá dentro. Ele estava lá dentro. Carol deve ter dado um empurrão, vai. Né? Entra, preciso do baterista. Depois nós damos um jeito de te desentalar de lá, mas vai. Toca. Você está entendendo? Sabe, a gente quer proporcionar umas coisas que Deus não proporcionou. Um tempo de banco, um tempo de descanso.
um tempo de descanso. Sabe, eu lembro uma vez que a Eliana chegou para mim, pastor, estou passando por umas lutas. Antes dela falar, eu falei assim, não abra mão de você. Ponto. Tem mais alguma coisa para falar? Não, não tem. A outra parte você já ouve. Você entendeu? Não abre mão. Sabe, porque vai vir com essa ideia, eu vou para o banco, eu vou sentar, eu vou passar um tempo, eu vou dar um tempo. Pastor, mas o que tem? Tá, então deixa Deus dar um tempo de você. Vou dar um tempo. Hein, Nivaldo? O Nivaldo está lá dobrado, joelho de madrugada, meu Deus, amanhã tem que pagar os boletos, fala comigo. Não, não vou falar não, dê um tempo de você. Mas o que eu fiz, Senhor? Nada, eu dei um tempo. Eu estou no meu ano sabático, não atendo nenhuma oração de igreja nenhuma. Deixa Deus fazer isso. Mas você quer dar um tempo para Deus. Você quer dizer nunca mais para Ele. Você quer dizer nunca mais para Ele. Posso ouvir um amém? Sabe, são cristãos que não se desenvolveram na graça. Quando você para no tempo, querido, você não desenvolve na graça. Um dos conselhos de Paulo em uma de suas cartas era: desenvolvam a salvação. Quando você se envolve na obra, você está desenvolvendo a salvação, você está desenvolvendo a graça. Ou Deus está cansado dessa geração que um dia fez, um dia eu fiz, um dia eu fui. E o que você é agora? O que você é nele? O que você é em Deus? E o presente? Eu não estou ignorando as experiências que você teve no passado com Deus. Eu tive, foram preciosas, eu guardo cada uma delas no meu coração, mas eu não fiquei estagnado nelas. Desenvolva a graça, desenvolva a salvação, desenvolva o dom que há em você e que foi derramado sobre a sua vida. Glória a Deus. Se coloque de pé do teu lugar. O Cristiano deu uma olhada para o Vitor assim. Será que está normal? Ele mandou ficar de pé. Está tudo bem com o pastor? Está tudo bem, viu, Cristiano? Vem para cá, Miquéias. Aliás, vem para cá, Ministério de Louvor. Amém? Vem para cá o Ministério de Louvor. Curiosamente, querido, tem um dado interessante desse texto. Que desses 70 anciãos, haviam 2. Um se chamava Eudade e o outro Medade. E o texto diz que esses 2 homens ficaram no arraial. E o mesmo Espírito que repousou sobre os anciãos, e eles eram anciãos também. Mas por algum motivo não estavam quando o Senhor derramou o Espírito ali, no entorno da congregação, da tenda, melhor dizendo. O texto diz que esses 2, que também eram anciãos e que gozaram da presença do Espírito, profetizavam no arraial, ao ponto de as pessoas chegarem para Josué, que era uma espécie de braço direito de Moisés, dizer: olha, tem 2 anciãos que profetizam no meio do arraial. Os outros não profetizam mais, mas tem 2 que estão profetizando. Querido,
causou tão estranheza os 70 não profetizarem mais, que o povo achou estranho quando 2 profetizavam no arraial. E eles foram até Josué, e Josué foi até Moisés. Moisés, você quer que a gente proíba? Você quer que a gente diga para que eles parem? A resposta de Moisés foi: tomara todo o povo fosse profeta. Tomara todo o povo fosse profeta, e lhe desse o seu espírito. Tomara todo o povo fosse profeta. Queridos, entenda uma coisa nessa noite com essa mensagem. O desejo de Deus é que não apenas pastores, líderes, homens e mulheres de Deus viva experiências profundas no Senhor, mas que todos nós nos aprofundemos nele. O desejo de Deus é que toda a igreja seja usada por Ele. Ter o Espírito Santo não é exclusividade do pastor. Ter o Espírito Santo não é exclusividade da Vera, porque ela é do Ministério de Louvor, ou da Carol. Não. Ter o Espírito Santo não é prerrogativa apenas nossa. Ter o Espírito Santo é prerrogativa da igreja. Você tem o selo do Espírito Santo. Isso implica que você tem ele habitando dentro de você. O problema é que um dia ele te tocou, um dia ele te usou e depois nunca mais. Nunca mais. Essa é a noite, querido, de tirar o nunca do seu vocabulário espiritual. Essa é a noite de você dizer para Deus, de colocar no lugar do nunca, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar sendo usado, eu vou continuar dando lugar para Ele, eu vou continuar, pastor. Eu interrompi uma obra. Olha o privilégio daqueles homens. Olha o privilégio da igreja. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem. Você tem. A pergunta é: o que você está fazendo com essa companhia que abriga, que habita dentro de você? Até quando você vai deixar o Espírito Santo apenas na sua sala de estar espiritual? Até quando? Até quando? Que hora, que dia que você vai tomar um passo e vai convidar Ele para conhecer os outros cômodos da sua casa espiritual? Na parábola dos talentos, tem um dos servos que enterraram o talento, outros multiplicaram. E eu estava vendo algo interessante outro dia. Sabe por que aquele homem enterrou o talento? Porque aquele talento, se convertido nos dias de hoje, tinha um valor inestimável e incontável. Era o valor de um tesouro mesmo. Um tesouro. Por isso, ele enterrou. É por isso que você enterra talento. Porque a experiência foi preciosa demais
para você fazer ela multiplicar. Mas o que o Senhor quer é que você desenvolva esse talento, que você desenvolva esse dom. Se você, querido, faz parte do grupo daqueles que um dia disseram nunca mais, ou que permitiu que o nunca mais entrasse na sua vida. Um dia eu cantei, depois nunca mais. Um dia eu falei em línguas e depois nunca mais. Um dia eu toquei, depois nunca mais. Um dia eu preguei, depois nunca mais. Um dia eu fui batizado no Espírito Santo e depois nunca mais. Se você é essa pessoa, querido, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Fica com vergonha não, vem para cá, vem reativar o dom que há em você. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Existem dons inativos aqui. Existem dons inativos aqui que o Senhor quer renovar nessa noite. Eu não sei o que Ele vai fazer a partir daqui, mas eu sei que Ele quer renovar. Então saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Reaviva o dom. Você não é um cristão de nunca mais, de uma experiência só. Você não é esse tipo de cristão. Sai do teu lugar. Se o Espírito Santo está te incomodando, vem para cá. Pastor, um dia eu fiz, um dia eu era. Deus cansou. Um dia Ele falou comigo, agora não fala mais. Fala, é você que se fechou. Oh, rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Profetizaram, eram conhecedores da palavra, da lei, mestres, os primeiros mestres da história de Israel. E depois, nunca mais. Nunca mais. Deus não quer 70 anciões dessa forma. Deus quer eudades e medades. Pessoas como aqueles dois homens que não entendiam o que estava acontecendo, mas profetizavam, continuavam. Deus quer continuidade. Deus quer continuidade. Deus ainda me mostra histórias interrompidas aqui. Ele está te incomodando. Sai do teu lugar. Vem aqui. Faz um concerto com Deus. Faz um concerto com Ele. Um dia você disse nunca mais, mas o Senhor não colocou um ponto final nas promessas que Ele tem para a tua vida. Você colocou um ponto final. Deus não. Deus não. Então sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Se o Espírito Santo te incomodou, sai do teu lugar. Oh.